Segunda-feira, véspera de feriado, eu não sei se amanhã vamos ter a Bolsa Nacional a funcionar. Em todo caso, amanhã não farei vídeo, pelo que vamos tentar dissecar o melhor que podemos hoje e tentar antecipar o movimento para os próximos dias. Apesar de eu já ter feito isso, de certa forma, no vídeo de domingo. Hum, Hoje o dia foi de sobe e desce, não é? Tivemos aqui movimentos bastante confusos, digamos assim. Chegámos a estar bem negativos, bem positivos e terminámos ligeiramente negativos. As bolsas todas, mesmo aquelas que terminaram positivas, fizeram praticamente o mesmo. Tudo com dojis encorpadas, mas são dojis, ou seja, indecisão. DAX a subir ligeiramente, CAC também e o IBEX praticamente neutro. O Standard Poor's neste momento está a fazer o bounce que era expectável. Agora temos que acompanhar os próximos dias. Eu não fiz nenhuma posição hoje, tive com paciência para estar a olhar para a bolsa, mas já há alguns sinais, digamos que positivos. Olhando para as nossas cotadas, vemos que a Navigator subiu 0,7, enquanto a Altri praticamente não se mexeu. BCP subiu 1%, a Galp, com a queda do petróleo, acabou por acompanhar. O petróleo caiu muito em parte ao facto de o dólar também ter caído, digo eu. Um, a parte importante é esta: a queda não vai ter assim muito impacto no curto prazo. E quando digo impacto é na cotação da Galp, mas para já está a ter um movimento negativo, quase 2%. Motengil, essa creio que fez um breakout, portanto 2% de subida, bastante bom, todo o resto mais ou menos negativo. Estados Unidos, neste momento, eu sei que as semicondutoras estão a subir que nem umas doidas. Honestamente, não sei porque é que a Nvidia está a subir 6%. Eu vi como é que chama aqui? No TradingView. Eu tive curiosidade, por carga d'água é que ela subiu. Onde é que está? A Nvidia. E vim aqui à parte das notícias que 5% porque a Morgan Stanley diz que é uma oportunidade de comprar. E eu, não, isto é treta. Primeiro porque ela começou negativa no pre-market, caiu ligeiramente, mas começou negativa. Nós podemos colocar aqui a 5 minutos. Mas aqui o que eu queria comparar é com esta praticamente não começou negativa e a subida praticamente a mesma. Aliás, a Micron teve uma performance muito melhor do que a Nvidia, digamos, pelo menos comparando com a abertura. Vocês estão a ver aqui a 5 minutos o que é que aconteceu, certo? Fizemos uma doji e dizemos o que é isto. Ela não fechou a gap, mas esteve mais negativa, e só depois é que começou sempre a subir direitinho, enquanto a Micron não. A Micron basicamente está aqui. Ela abriu, break-even, por assim dizer, caiu e foi sempre a subir. Sempre a subir. Acabou por impulsionar todas as chips. O movimento está a ser extremamente bom. Vocês olham para a Micron e dizem, passou as moving averages todas. Olham para a Nvidia e dizem que está quase na moving average a 13 períodos, mas ultrapassou a de 50 sem grandes problemas. Mesmo a AMD, que não tem nenhuma moving average para ultrapassar, o suporte e depois simplesmente fecha a gap e continua a ir. As coisas estão positivas para alguns setores. Este foi uma surpresa, não é? No entanto, trades e análise, a parte que nos importa é esta. Aquilo foi apenas uma curiosidade, porque nem sempre as notícias refletem realmente aquilo que aconteceu e eu simplesmente achei engraçado, porque houve não houve a mesma notícia para a Micron. Quanto ao nosso movimento, fizemos uma doji, perdemos alguns pivôs, principalmente este aqui, não é? E fechámos abaixo da moving average a 50. Isto é bullish? Não. Mas num dia negativo não nos aproximamos ainda sequer do suporte. Isto significa o quê? Significa que muito provavelmente é esse o trajeto que iremos fazer. Ou seja, aquilo que nós vemos é que ou abrimos extremamente negativos, acabamos por ficar positivos e depois viemos fechar negativos novamente. Mas moving average continua a ser o nosso grande problema, não é? E para já continuamos abaixo dela. Portanto, eu diria que o expectável é que haja um movimento de vir à zona de suporte
tendo em conta a forma como isto abriu, não sei se já fomos lá. Vamos acompanhar, vamos olhar para este pivô dos 6.022 pontos, a ver se não fura, e se começar a romper, principalmente esta zona, olhamos para aqui sem grandes problemas. De uma forma genérica, foi isto que aconteceu o dia todo, ou seja, as coisas abriram bastante negativas, recuperaram e depois simplesmente abrandaram. E Bex fez também uma doji, outra doji para o CAC, e o DAX foi aquele que não fez doji nenhuma, porquê? Porque abriu e simplesmente subiu, mas continuamos naquela zona de liquidez em que não há forma para já de sairmos daqui. Quanto ao Standard Poor's, abrimos, o pre-market começou positivo com gap up e depois corrigiu pacífico aí. Mas abrimos com gap down, começámos a cair e depois recuperamos. A nossa gap ainda não está preenchida e é isto que me deixa com o pé atrás. E por isso é que eu não estava com paciência para estar a olhar para a bolsa e dizer assim: olha, elas estão a subir, eu vou entrar e depois elas começam a cair. Claro, se eu fizesse isso para. As dos chips, eu estaria positivo, mas eu seguramente não ia colocar nas chips, pelo que não estou nada arrependido. Mas a parte importante é esta: gap down, excelente oportunidade para fazer day trade. Porquê? Porque sim, é um facto, tivemos pressão de venda, mas começou a haver pressão de compra e começamos a romper níveis que são importantes. Portanto, para já continuamos com tendência descendente, nada mudou, continua tudo muito, como eu ia dizer, errático, mas a visão horária diz-nos: ok, estamos a ganhar suporte na Moving Average a 13, estamos a ter resistência na 200, poderá ser um momento importante este. Portanto, eu sei que eu não vimos o calendário porque hoje não havia nada, mas amanhã vamos ter aqui as vendas a retalho, preços de exportações, etc. Portanto, atentos a isso, mas é quarta-feira, né, que vamos ter as minutas da FOMC e, portanto, eu acho que este é que vai ser o momento mais importante. Ou pode até nem acontecer nada, mas acho que vai ser o momento mais importante para tentar inverter isto. A maior parte das contagens de quem acompanha a Elliott Waves, ah, elas estão dispares, elas todas concordam que em termos de movimento, Standard Poor's, SPY, o que quiserem, ah, ABC, não é? E esse movimento ABC, muitos deles dizem que isto aqui é o A, vamos fazer um B, depois vamos fazer um C. Carreguei Este é um movimento que é expectável acontecer. Há outros que dizem não, aquilo que nós fizemos foi o, desculpa, o ABC ficou aqui e viemos aqui abaixo e a ir para cima. ahm, ou seja, é aquilo que eu vos tenho dito e aquilo que eu insisti no vídeo de ontem. Quem é bull entra nas zonas de suporte. Esta é uma zona de suporte, apesar que ela estende-se por aqui abaixo, mas é uma zona de suporte. É uma zona de conflito entre duas moving averages importantes, a de 50 e a de 13. Isto para vos dizer que fazer posicionamentos aqui é extremamente correto e rentável, mas tenham cuidado. E para não terem que gerir à força toda, o meu conselho eu mantenho é entrem com uma parte, deixem o resto rolar e vejam o que é que acontece. O mesmo acontece aqui com as QQQs. Os QQQs seguraram a Moving Average a 50, não fez um novo mínimo, salvo erro, 364,69, 364,70, ou seja, não fez um novo mínimo e simplesmente foi. Portanto, agora vamos olhar para a Moving Average a 13 e ver a reação. E por isso é que eu digo, eu não me quis aborrecer a entrar hoje, porque a maior parte das cotadas estão muito próximas de resistências e o ganho potencial é muito pequenino, era uma day trade e pouco mais. O Russell, que é aquele que continua com mais fraqueza, é aquele que está a fazer um martelo, pelo que para já é o que tem bom potencial, creio que as financeiras não estavam a mexer-se bem. E depois temos o Dow Jones, que era o mais forte, está a consolidar. Normalmente essa consolidação traz-nos aonde? Até à zona de liquidez, vocês estão a ver onde é que ela se situa e é a distância que nós estamos. Portanto, é aquele que tem estado mais
mais forte, é aquele que tem um potencial de queda maior, mas é aquele que se está a segurar. De resto, VIX está ligeiramente positiva, dólar é ligeiramente positivo, mas caiu face a este movimento da resistência. Nós não mexemos nestas linhas, as linhas, como eu já vos disse, são orientações, não são coisas perfeitas, pode parecer que foi na mousse, mas é coincidência. Em todo caso, chegou à zona de liquidez e simplesmente teve sell-off. E o petróleo, praticamente a mesma coisa, não é? E para já está a fazer o martelo e está a segurar-se onde tinha que se segurar. Portanto, não podemos dizer que está bearish, está simplesmente a fazer um movimento de retracement, não é? A tal escadinha. Bitcoin, eu creio que ela caiu de forma abrupta nestas 2 últimas horas, pelo menos eu tinha essa ideia. E eu não sei o porquê, mas é mesmo de forma abrupta. hum, Aqui não tem aqui nada de notícias que diga porque é que, porque é que ela caiu. Não há notícia nenhuma. Portanto, eu não sei o que é que se passou, sei que voltámos para a zona de suporte, testámos novamente, não os 30.000 que estão cá em cima, mas novamente esta zona dos 29.650 e simplesmente explotou aqui vendas à força toda. O volume não é muito elevado, pelo que pode ter sido algo sem grande impacto, digamos assim. Mas na visão diária, estamos a fazer uma doji, estamos a lateralizar, vamos ver o que é que faz. Pode acontecer uma de duas situações, o mesmo que aconteceu com a Galp, né, que fez uma zona de liquidez, começou a fazer outra e depois veio cá para cima e rompeu. Pode simplesmente rejeitar isto e vir cá para baixo. De resto, rapidamente, porque não é um grande update hoje, Green Volt praticamente sobre a moving average, um, abriu, caiu, recuperou ligeiramente. Para já eu mantenho, enquanto não perdemos este pivô e esta zona de suporte, não olhamos para aqui, esta zona de liquidez é importante acompanhar, como é óbvio, mas para já estamos a fazer um mínimo mais elevado. Facto que perdemos aqui este pivô, depois este, mas a recuperação acabou por ser bastante boa. EDP renováveis, praticamente a mesma história, né? Perde um pivô, perde outro, vou aumentar, perde um pivô aqui, perde outro aqui, mas recupera. No entanto, a tendência continua a ser de queda e a EDP foi a única que não perdeu aqui esta zona, mas perdeu estes dois. Portanto, as coisas continuam assim naquela fase de e agora, não é? E esta fase do e agora não há ciência, a não ser esta. Acompanha os pivôs, quando começar a romper, ok. Ah, como é óbvio, quem entra, e eu volto a insistir nisto, quem entra aqui, se as coisas começarem a cair e meter aqui um stop, são 2%, certo? E o ganho potencial são 2, ou seja, é um risco de 1 para 1. Pacífico. Quem entrou aqui, o risco já é menor, 0,76 e o ganho potencial são 3. Eu não ponho isso em causa. Nós quando entramos, e a minha última entrada que eu fiz foi tipo isto. É, coincidência, mas é tipo isto. Basicamente, rompeu o moving average, o que é que eu fiz? Ok, vou entrar. Entrei. E aconteceu praticamente o que aconteceu aqui, que foi, ela subiu, caiu, 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 caiu. Ou seja, se eu tivesse entrado aqui, eu saía sem sombra de dúvidas na zona de resistência, não é? Como entrei aqui, eu digo, não, não, ela vai, eu acredito que ela vai furar. E depois ela não fura, afunda e ou vendo a perder, ou vendo a ganhar pouco, ou vendo, ou não vendo, e fica a segurar um saco. Portanto, tenham isso em conta, tenham cuidado. BCP Inside Bar, bullish engulfing, bastante positivo, fizemos um novo mínimo, é um facto, a vela mais importante continua a ser esta, que é de maior volume, portanto, para já, movimento para mim, na minha ótica, é bullish, mantemos aqui o triângulo, como eu digo, é meramente, não é? Meramente indicativo, mas a parte importante é esta, a recuperação foi boa, à partida viramos para aqui amanhã. Galp, a queda foi, eu creio que acompanhou o petróleo em si, creio. Este movimento da primeira hora foi apoteótico, não sei o que é que se passou aqui, mas veio diretamente à moving average a 100. Recuperou, rejeitou, rejeitou e veio por aí abaixo. Portanto, para já,
estamos a aproximar-nos da zona de liquidez dos 12 euros. Ahm, Enquanto não chegarmos lá, não temos como ver a reação. Provavelmente amanhã chegaremos lá. ahm, Se chegarmos, é acompanhar, é procurar velas, martelos, 3 velas seguidas a lateralizar, procurar velas e ver a reação. De resto, para já está numa zona de suporte, vamos ver como é que ela abre amanhã e depois a reação nos primeiros minutos. Nós, mesma coisa, continua cá em baixo, não é? Enquanto a Galp foi diretamente a uma moving average, fez bounce. Esta foi à zona de liquidez e voltou para baixo. Não está muito bullish. Este movimento está a ser uma sacanagem autêntica. Está a fazer aqui o canal ascendente, perdeu e agora estamos simplesmente a consolidar e estamos aqui presos. Para já, eu não diria que ela está bearish, mas seguramente não está bullish, está a lateralizar. Temos que ter um pouco de paciência. As CTTs continuam a cair. Ahm, a queda não é assim muito expressiva, não se esqueçam. A parte do suporte mais importante está aqui. De resto, para já continua a cair, continua a fazer sequência de máximos, cada vez mais baixos e mínimos, cada vez mais baixos, pelo que não temos sinal nenhum positivo. Quanto a Jerónimo Martins, abriu, caiu, subiu. É uma inside bar depois desta forte queda. Inside bars são neutras, como vocês sabem, principalmente se olharem aqui a uma hora, apesar dela ter fechado acima da moving average. Aquilo que vocês veem é que ela abriu, subiu, resistência, caiu e fechou novamente na resistência. Ou seja, temos esta zona toda de liquidez para romper e esta zona de liquidez vai dar trabalho, honestamente vai. Para já, temos pelo menos um sinal positivo. E o sinal positivo qual é? Mínimo, mínimo mais elevado. Não temos um máximo mais elevado, facto, mas temos um mínimo mais elevado. Portanto, começando a endireitar, digamos assim, olhar aqui para os 24, 30 e depois ver a reação, porque esta zona tem sido de rejeição. Pelo que se começar a romper, eu acredito que invertemos esta tendência. Se não, é para simplesmente voltar a lateralizar e esperar. A Sonai é o mesmo movimento, de certa forma, apesar de não ter terminado lá em cima, ter fechado negativa, veio à zona de suporte e moveu para cima. Altri fez uma doji, está entre as moving averages, não tem nada a acrescentar a não ser que fez um novo máximo, tem um mínimo mais elevado. A uma hora, provavelmente estamos a fazer aqui o canal ascendente, né? Um, vamos fazer assim. É um canal ascendente pelo que para já ela está bullish, apesar de ter feito um movimento. Pelo menos a vela no dia não é assim muito, muito animadora, né? É uma doji, seja indecisão para onde é que nós vamos. Mas para já o que estamos a fazer, acima da zona de suporte, vou tirar isto daqui que eu não gosto de ver. Estamos a fazer zona de suporte à partida para continuar a subir. E a Navigator, basicamente a mesma coisa, continua aqui a fazer o canal ascendente. Boa tentativa de inversão, vamos ver se aguenta. A Motengil, essa, rompeu aqui esta zona. Agora vamos olhar aqui para os 2,50 e ver a reação que faz. Porque rompeu de uma forma bastante boa e fechou em máximos. Portanto, rompendo, testou suporte, voltou. Eu olharia sem dúvida aqui para cima e iria acompanhar com olhos esta zona dos 2,50. Ela está a fazer já há algum tempo, né? A tal que nós já vimos em várias, né? A Galp foi a primeira que fez isto. Uma zona de liquidez, depois fez uma outra zona de liquidez, voltou cá para dentro. A Galp, quando fez isto, ela estava aqui, né? Esta zona de liquidez, outra zona de liquidez, furou, começou-se a falar no Head and Shoulders, sim senhora, e depois lá rompeu. Pode acontecer exatamente o mesmo, como pode simplesmente, né, depois de ter voltado para aqui, pode simplesmente continuar, e por isso é que eu digo, acompanhar com olhos de ver, porque voltamos para a zona de liquidez e podemos sair rapidamente, né? Olhem para a Moto e Gil e dizem, voltamos para a zona de liquidez,
podemos voltar rapidamente para aqui. De resto, para já, eu acho que ela está interessante em termos de potencial. Eu continuo a dizer que eu acredito que é para vir aqui. Eu acho, e sou honesto, se vocês me perguntarem se eu acho que o mercado é para subir, eu acho que sim, senão já tinha fechado inúmeras posições. Eu, há 2 dias atrás, 2 dias não, foi na sexta-feira, eu fechei estas 2, perdi 10%. Na Pinduoduo para já a saída não foi errática, na JD já vi que sim, mas, olhando agora, hã ela está na resistência, vai apresentar resultados, é uma lotaria. A Baba apresentou resultados, subiu 5%, teve a subir 6 ou 7, cedeu tudo. Mas eu acredito que isto é para continuar a subir. Honestamente, se não acreditasse, eu tinha tirado tudo. Eu também acredito, como eu vos falei, vamos pegar agora nesse exemplo rapidamente, que é na Tesla, que fizemos um martelo, quase que é uma doji, né, mas é um martelo, e podíamos pensar que ela iria aqui. Ela tinha uma gap para fechar, hoje fechou-a. Hoje literalmente fechou-a. E para já não se está a mexer, né? Ela fechou a gap e para já está aqui. Ou seja, esta zona toda, que era, vamos chamar-lhe uma ilha, né? Ahm, já está conectada. Tem várias gaps abaixo. À partida iremos aqui para baixo, enquanto não houver uma estrutura a dizer-nos, ok, vamos inverter, é isto que nós fazemos. Caímos, subimos, caímos, subimos, caímos, subimos, caímos, subimos. Ahm, e quem entra no dia anterior ou fica de um dia para o outro nunca fica positivo. Por isso, para já, não está assim muito, muito animador. A Palantir rompeu esta zona, ela abriu negativa que nem uma doida, mas depois lá subiu, rompeu aqui esta zona, está a consolidar, entalada entre a Bollinger Band, a C3AI, fazia exatamente o mesmo movimento. O movimento é exatamente o mesmo. Temos aqui a zona de resistência, abriu negativa e caiu ainda mais, respeitou o pivô, subiu. Se comparem com o Palantir, é exatamente a mesma coisa. Respeitou este pivô e voltou para esta zona. Portanto, não é um sinal que nós possamos dizer: olha, o que é que aconteceu a esta? Eu entrei aqui, ok? Para quem se questiona se eu entrei ou não, quando eu dei o exemplo de apanhar, porque ela deu sinais, a mim o sinal foi aqui, ela rompeu esta zona, eu entrei, mas depois não geri, e quando olhei para ela já estava aqui em baixo e disse, ok, deixa ficar. Mas a parte importante é esta, ela não estava a movimentar para cima. Ahm, eu pelo menos tinha olhado hoje para ver como é que ela estava. E ela não está a romper para cima, ela rompeu este máximo na abertura, mas depois veio rapidamente para baixo e depois andou aqui a fazer este triângulo e agora simplesmente está a subir e não tem aqui notícia nenhuma. Estas não estão a acompanhar assim tanto, nem a Sophie, porque a Sophie praticamente veio antes para aqui, para os 360. Enfim, eu estou a ver 5 minutos para ver se havia alguma correlação, mas para já não está a ver. A uma hora nós vemos Sophie veio até à Moving Average, por isso é que eu digo, isto estava bom para day trader, principalmente este gap down, né? Porque ela vem cá abaixo, faz o martelo e ok, aproveitamos. Não é muito, e por isso é que eu digo, por vezes nem vale a pena nós estarmos a meter-nos nestas embrulhadas. Para já é uma embrulhada. Zona de liquidez vem daqui e estamos aqui para já presos. A Farm é a mesma história. E a Upstart, de certa forma, é o mesmo. Eu só não percebi foi este movimento, nem o volume é assim tão expressivo. Um, mas veio até à resistência, portanto, a minha entrada foi nos 35 qualquer coisa. Mas, vamos ver, tem um potencial de recuperar bastante, mas é extremamente arriscado. Eu não aconselho a ninguém que não diga o dinheiro que eu meter lá, se ficar lá um ano negativo, não me importo, se falir, também não me importo. A essas pessoas eu aconselho a entrada. A quem não tiver essa coragem, não aconselho. A Rivian, das EVs, foi aquela que esteve pior. A Tesla estava a subir e esta estava a cair, mas depois começou a recuperar. Vejam a resistência que tem. Valia a pena fazer uma entrada hoje na Rivian, são 3%, salvo erro.
ah, são 3%, tudo vale a pena, desde que a alma não seja pequena, mas para quem não tem mãozinhas, acho que não, para já não é o momento. Se ela romper esta zona, principalmente aqui, eu aconselho a entrarem, mas até lá é tipo Tesla, nós não saímos daqui, né? Tesla, primeira hora foi e agora está a lateralizar. A Lucid fez o mesmo movimento da Terra da Rivian juntas, digamos assim, porque basicamente foi aquela que subiu ainda na primeira hora, acima da abertura, mas continua sempre seguidinha, a subir pouco, mas vai subindo, mas tem o mesmo problema da Rivian, resistência nos 680. De resto, vamos olhar para a AMD e a Nvidia. O movimento foi bastante bom, sem dúvida, não há discussão aí. Para já, a Nvidia está a chegar à moving average. Isto era de eu tirar a posição que o meu sobrinho tem. São só duas ações. Eu vendia uma e ficava a ver. Mas para já deixa ficar. A questão é esta: o movimento é bom, é um bullish engulfing. À partida, vamos abrir amanhã e continuar a subir, tentar desafiar este máximo. A AMD não acompanhou assim tanto, mas o movimento acaba por ser o mesmo, né? Estamos na zona de liquidez, temos uma zona para romper e já agora a Rambus, né? Que é a do Celso. ah, Esta ainda fez um movimento bem melhor, que na sexta-feira subiu 6% e eu não sabia. Parabéns, Celso. As coisas estão a ficar mais animadoras, não é? Porque a resistência na Moving Average a 100 é um facto. Depois da apresentação dos resultados, afundou, recuperou, andou aqui a batalhar e veio diretamente novamente à Moving Average. E agora, em 2 dias, recuperou 10%. Portanto, voltou para a zona de resistência. Ou seja, se nós fôssemos a desenhar aqui uma zona de liquidez, dizíamos isto tudo é confusão. É um facto, mas está cada vez mais próximo, principalmente se olharmos a uma hora aquilo que nós dizemos. Tivemos aqui um fake out que nos fintou, como diz o outro, resistência e furou, suporte, furou. Acho que as coisas estão a começar a ficar bullish. Como é óbvio, está a ficar overbought, pelo que aconselho agora. Pelo menos uma sidebar para aliviar. As chinesas, a mesma coisa, a Xpeng abriu 3 ou 4% negativa, recuperou, NIO 5 ou 6, ou o que é que foi, está a fazer um martelo. Eu sou capaz de olhar para esta, honestamente, vou deixar para amanhã. Eu digo porquê? Porque a Xpeng e a NIO têm tido movimentos fantásticos. Quando elas se lembram de fazer um movimento, elas fazem movimentos fantásticos. Não se esqueçam, o importante é não ficarmos agarrados a elas. Quando elas vêm a cair, ahm, a Xpeng ainda tem muito para recuperar. A NIO também. A NIO tem resultados muito mais distantes e por isso é que eu estava a dizer que é capaz de ser interessante. A Xpeng é para a semana? É para a semana. Ahm, ou não, é esta semana, sexta-feira, não é? Enfim, acaba por afetar tanto uma como a outra, mas afeta menos, né? Se esta aqui 10%, a NIO cai 5%. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é um setup interessantíssimo. Era o mesmo setup da JD e da Baba. O grande problema, JD, Pinduoduo, o grande problema foi que eu comprei aqui e depois não geri. E é um problema gravíssimo, porque depois vem aqui e é hora de sair, né? Pinduoduo veio à zona de suporte, por isso é que eu digo que foi, há um bocado acho que me enganei, disse que a GD é que foi um erro, mas não, o erro foi na Pinduoduo, porque a zona de suporte literalmente está aqui. Mas vamos ver o que é que traz. O volume tem estado a diminuir, é uma consolidação. À partida, isto é para subir. As más notícias da China já são história, como diz o outro, no sentido em que já todos sabemos. A economia tem estado a desacelerar, é um facto. Os preços do produtor têm ido abaixo e os preços de venda também têm ido para baixo, porque basicamente os, os clientes, né, as pessoas que compram não estão, os consumidores não estão a consumir. Portanto, foi a notícia que supostamente a Tesla caiu porque baixou o preço, foram só $1000, mas creio que são 3% no preço de venda do veículo, 3 ou menos.
E a realidade é esta: a China tem dinâmicas diferentes neste momento, não é? A Tesla ficaria contente se pudesse, ah, trazer, os carros que não está a vender na China e vender na Europa, porque realmente faria muito, muito dinheiro. Os custos estão a baixar literalmente. De resto, Google, o movimento para já está aqui, Apple, o movimento para já está aqui, Microsoft, o movimento para já está aqui. Ou seja, não é um dia bullish, não é um dia bearish, é um dia de pausa, e estes dias de pausa nós temos que acompanhar com bastante interesse, principalmente porque o setor que tem estado mais fraco foi aquele que hoje está a liderar. Agora, vamos morrer na praia ou vamos continuar? Eu creio que a correção à partida poderá estar feita, mas enquanto não vir a ultrapassar a moving average diária, não acredito. Honestamente, não acredito. E até lá, é isto. Nós olhamos e vemos, ok, esta também já fechou a gap, pelo que é uma boa altura para começar a empinar para cima e repetir o movimento que estava aqui. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.